Olá pessoal, tudo bem? Que ótimo estarmos novamente nesse bate-papo, mais um encontro. Meu nome é Cosme, eu sou trabalhador da Casa Espírita Cristã Dr. Bezerra de Menezes, em Caraguatatuba, São Paulo. A nossa casa funciona todas as terças e sábados, aberta ao público. Sempre às 20 horas temos uma palestra e depois os passes. Nesses mesmos dias, nós temos o que nós chamamos de atendimento fraterno. Se você precisar conversar com alguém de uma forma mais reservada, também na terça e no sábado, chega um pouquinho mais cedo, você vai poder ser atendido por alguém. Nós temos os cursos que são todas as quartas-feiras, também presenciais, às 20 horas. E o curso você pode começar a hora que você quiser. Pode começar agora, curso básico principalmente, da doutrina espírita. Nós temos também um trabalho de evangelização infantil, que é sempre às terças-feiras. Então, você pode ir lá assistir a palestra, tomar o seu passe e deixar a sua criança com os nossos monitores, desde pequenos, já entendendo a figura do Cristo, a figura do Evangelho na vida dela. Nós temos também de sábado um tratamento de saúde, às 17h30, você pode chegar lá, 17h30, e depois do trabalho a casa fecha para esse fim específico de saúde, Então, nos procure lá no sábado também. Nós continuamos dando assistência a mais de 30 famílias carentes aqui do nosso município, e para isso nós precisamos da ajuda de vocês, de todos nós, na montagem das cestas básicas. Então, o dia que você for lá na nossa casa, pode levar o gênero alimentício que você puder, ou em espécie, da forma que você tiver condições de nos ajudar. Tá bom? Então vamos fazer uma prece rapidamente. Vamos então nesse momento, Pai querido, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, refletindo, discutindo, pensando sobre Jesus, sobre o Evangelho que Ele nos deixou, para que possamos colocar em prática, Pai amado, desenvolvermos ainda mais o nosso amor, a nossa solidariedade, o nosso carinho e o nosso respeito para com o próximo. E assim, pedimos permissão para darmos início ao encontro de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, pessoal, hoje nós vamos tratar de um assunto, Nós vamos falar sobre o orgulho e a humildade. É até interessante que, há pouco tempo, eu escutando uma palestra da minha esposa, ela também é palestrante, a Georgia, ela dizia que nós somos bipolares. Isso me chamou a atenção, e até disse a ela que eu ia me utilizar desse raciocínio nas minhas apresentações. E hoje eu vou começar a falar disso, Porque quando ela falava que nós somos bipolares, não é de doença, de tomar remédio, É no sentido de que no nosso dia a dia nós vivemos sempre em polos extremos. No mesmo dia nós estamos vivendo entre a tristeza e a alegria, entre o amor e o ódio, entre a luz
e as trevas. A gente vive no mesmo dia o espírito e a matéria. E nós vamos falar do orgulho e da humildade, que também, né, são polos distantes. Talvez pareça até difícil a gente falar disso ao mesmo tempo, né, porque são situações opostas, mas a gente vai até tentar falar um pouco disso, né? E o interessante é que esse tema, o orgulho e a humildade, a gente encontra no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espíritos. É uma das bem-aventuranças, né? Mas essa temática é tratada no finalzinho do capítulo, os dois últimos itens, item 11 e 12. E o finalzinho se trata da instrução dos espíritos, né? Que é uma coisa que muito me agrada nesse Evangelho segundo o Espiritismo, é isso, né? Ele contém a mesma mensagem do Evangelho que outras literaturas têm, né? Mas ali ele nos apresenta depoimentos dos espíritos, né? O que eles passaram por determinadas situações enquanto aqui viveram ou quando retornaram ao plano espiritual. Então, essa temática de hoje é exatamente uma instrução dos espíritos. Nesse caso, são dois espíritos até, né? O Adolfo, bispo de Argel, e um outro que se intitula como Lacordaire, né? E a gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre Lacordaire, até por uma questão de tempo, né? Mas, como eu disse, são instruções dos espíritos. E quando a gente fala de instrução, a gente está falando de um ensinamento, de um aprendizado baseado em experiências, né? Em situações vividas, né? Então, é isso que os espíritos vão nos mostrar, depoimentos deles. E é interessante que Lacordaire, né, eu fui procurar ver um pouco da história dele enquanto ele vivia aqui conosco. Ele era uma pessoa de uma família muito religiosa, os pais eram religiosos, né? Só que ele era ateu, né? Ele se considerava um jovem ateu, mas que depois ele teve uma experiência religiosa muito forte na vida dele, e isso mudou a vida dele. Então, só por isso a gente já começa a ver melhor essa manifestação de Lacordaire como um ateu, porque o que acontece com o ateu? Ele não consegue ter a figura de Deus na vida dele, né? O ateu, ele precisa de uma resposta dentro de uma lógica, né, que justifique a existência de Deus, né? E essa lógica tem que estar de acordo com a forma dele pensar, né? Então, aí a gente já vê o quanto é um pouco complicado essa questão também do ateu, e que tem que lidar, né, com a questão do orgulho, porque se aquilo não tiver de acordo, né, com o preceito dele, ele não considera aquilo como real, como verdadeiro, né? Mas orgulho e humildade. Até antes da gente entrar um pouco mais na explanação, na instrução que Lacordaire nos apresenta, né, a gente tem que, de início, já falar um pouco de conceitos, definições, né, porque a gente faz muita confusão. O nosso vocábulo, né, é muito rico, né? Talvez até de tão rico que a gente acaba tendo confusões, entendimentos errados, né? Então, e quando a gente fala na relação de duas pessoas, a gente tem que ter o mesmo entendimento de uma determinada coisa para
poder ter essa sintonia, né? Então vamos lá. É porque a gente faz muita confusão mesmo, né? Por exemplo, a palavra orgulho, né? A gente faz muita confusão com ela. A gente confunde orgulho com alegria e contentamento. Já perceberam isso? Acho que é, né? Por exemplo, uma mãe que tem o seu filho, vamos dizer assim, recém-formado profissionalmente, e consegue um trabalho assim o que há de melhor na atividade em que ele se especializou, né? Um emprego assim muito concorrido, e ele foi o escolhido, né? Aí, o que a mamãe fala, né? Ah, eu tenho muito orgulho do meu filho. Não é isso que a gente escuta, a gente fala, né? Mas o que ela está tendo, a bem da verdade, é um contentamento por ele ter conseguido aquele emprego, não é? E que é justo. Qual mãe ou pai, né? No caso aqui a mãe, não quer que o seu filho, né, alcance os seus patamares mais altos na vida e não fique feliz com isso, não é? Mas isso não é o orgulho que Lacordaire está falando. Lacordaire está falando daquele orgulho onde a pessoa se acha a melhor de todas do mundo. É o melhor de todos. É desse orgulho que nós estamos falando. E até nesse exemplo da mãe, se por exemplo, se pegar essa mesma mãe que o filho conseguiu esse emprego, né? Se ela achar que o filho dela é o melhor filho do mundo, que não tem filho de nenhuma outra mãe que conseguiria aquele trabalho, aí sim é o orgulho que nós estamos tratando aqui hoje. Outra confusão que a gente faz, a palavra humildade. Essa a gente tem que até discorrer um pouco mais, né? É comum. Um exemplo, a gente encontra uma pessoa na rua, mal vestida, uma roupa velha, suja, rasgada, quase que descalça a pessoa, precisando de um banho. O que a gente fala? Aquela pessoa é humilde. Né? Aí, de repente, a gente vai procurar saber onde mora essa pessoa. Por exemplo, vai lá na casa dela, mora numa casa muito pequena, péssima infraestrutura. Se tiver água e luz já é muita coisa, né? Um teto em péssimas condições, um cômodo pequeno, chão de terra, muitas famílias, muitas pessoas morando ali dentro. A gente vê aquilo, a gente fala assim, a casa daquela pessoa é humilde. Gente, pobreza não é humildade. A gente tem que separar isso, né? Por sinal, ser pobre não é nenhuma virtude, né? Como ser rico também não é um pecado. É a questão da forma como você lida, né, com as coisas materiais. Mas o fato é que ser pobre não é nenhuma virtude, né? Já a humildade, sim, é aquela virtude em que você entende a situação que você vive, compreende a situação que o seu semelhante está, não se acha superior a ninguém e você consegue viver de forma harmoniosa com as pessoas, né? Isso sim é uma virtude e não é ser pobre, né? Quer ver um outro exemplo? A gente encontra uma pessoa que é muito quieta, muito calada, pacata. A gente acha até que a pessoa é submissa, né? A pessoa é quietinha, não fala nada. A gente tem a tendência de dizer, olha, aquela pessoa é humilde, né? Ela fica quietinha na dela. O fato de ser introspecto, né, de ser reflexivo,
não tem nada a ver com humildade. O fato de se ficar no silêncio, que muitas vezes até, né, a pessoa que é realmente humilde, ela opta por determinadas situações em ficar em silêncio, né, até por uma lucidez que ela tem de comportamento. Percebe? Mesmo no silêncio, ela está com uma lucidez tão grande que ali talvez a melhor forma seja se calar, né? Então, isso é para a gente né, ter esse cuidado com as definições quando a gente fala, né, e discute com as pessoas sobre isso, né? E humilde, agora que a gente tem que explorar um pouco mais e ver, por exemplo, a origem da palavra, né? Humilde. A origem vem de humus ou humilis, do grego. Humus, né? Que traduzindo humilis significa que fica no nível da terra, né? na altura do chão. E até para quem pouco maneja com plantas e etc., sabe o que o humus é um adubo, né? É um adubo que vem ali da terra, né? E olha que interessante a origem, porque como é que é basicamente formado esse humus na terra, né? As folhas secas que caem de uma árvore, os frutos já maduros, as sementes, os galhos, eles caem ali no entorno da árvore, não é assim? E depois vem com a chuva, que a própria árvore favorece no biossistema a vinda da chuva, aquilo tem uma decomposição e aquilo se transforma em adubo. Tá? Aquilo se transforma numa coisa vital para aquela árvore e que interessante, para as outras árvores que estão no entorno. Todas elas vão produzir esse mesmo processo. Umas vão ter mais humus, outras menos, mas elas acabam compartilhando no entorno, né, com todas elas se beneficiando disso. Olha que legal. E aí que a gente tem que pegar esse conceito da palavra humilde, né? Que nós também possamos utilizar dos nossos detritos mentais, vamos dizer assim, e transformar aquilo também em adubo para a nossa vida, em adubo para a vida das pessoas que nos cercam, né, que vivem no nosso entorno. Tá? Olha que legal, né, a gente começar a entender até a raiz, o significado da palavra, né? Mas o fato é que a gente até é difícil a gente se identificar, né, como orgulhoso. Se eu perguntar aqui para vocês, né, você é orgulhoso ou você é orgulhosa? Eu tenho certeza, nós temos uma tendência de dizer que não somos. E Lacordaire até chama atenção, que às vezes o orgulho é tão grande que ele nos faz achar que somos humildes. Mas se perguntado para nós se somos orgulhosos, muitas vezes vamos dizer, não sou. A gente tem essa tendência de dizer que não é. Mas vocês sabem por quê? Nós temos essa primeira resposta. Porque nós não nos conhecemos. Ou se conhecemos, não somos honestos com a nossa própria consciência. Mas eu quero crer que a gente realmente não se conhece muito bem. A gente não se conhece, né? E até interessante aí, tem no livro dos Espíritos, tem uma pergunta 919, em que Kardec pergunta, né, para os espíritos: o que a gente tem que fazer de forma eficiente para crescer, para evoluir? A pergunta é mais ou menos essa, mas eu tenho certeza que ele usa a palavra eficiente para evoluir, né? E a resposta dos espíritos é a seguinte:
conheça-te a ti mesmo. Eles até acrescentam, dizendo, como já dizia o profeta, né? Conheça-te a ti mesmo. Jesus disse essa frase. Então veja o quanto é importante para a nossa própria evolução a gente nos conhecer. Né? Então quando a gente fala se a gente é orgulhoso ou não, a gente tem dúvida, né? Aí a gente pode fazer alguns exercícios assim, né? Imagine mentalmente uma pessoa que você acha tipicamente orgulhosa. Põe na sua frente essa pessoa aqui, né? Identifica um comportamento nela que para você é claro que aquilo é o orgulho. Agora seja honesto com você mesmo. Será que eu não me identifico, se não totalmente ou em parte, com aquele comportamento dessa pessoa que eu acho orgulhosa? Será? Se não, parabéns, você está de parabéns. Mas normalmente a gente tem alguma ligação com isso. Tem dúvida ainda se é orgulhoso ou não? Você costuma escutar das pessoas dizerem assim, ô Cosme, larga a mão de ser orgulhoso, rapaz. Os amigos te falam isso, os colegas no trabalho, a família. Gente, essa daí, se alguém da família, de forma rotineira, diz que você é orgulhoso, tome cuidado. Alguma coisa de verdade tem nisso. Então a gente tem que se conhecer, a gente tem que identificar isso, principalmente nessa questão. Eu tenho que reconhecer o quanto eu tenho de orgulho dentro do meu coração, não é? E Lacordaire fala, ele é bem claro, ele diz que o orgulho é uma chaga, ou seja, o orgulho é uma doença, é um mal. Então, se é uma doença, precisa ser tratada. Né? Então vamos lá, primeiro eu identifico que eu tenho essa doença. Ótimo. E agora? Como é que eu faço? Né? A gente tem que ter um plano de tratamento para isso. Né? Que por sinal não existe plano de saúde nenhum que contemple essa patologia. Né? Não tem. Então você tem que fazer um planejamento para esse tratamento do seu orgulho. Né? Mas Cosme, nossa, planejamento é uma coisa muito complicada. Né? Eu costumo desmistificar isso dizendo o seguinte, olha, planejamento simples. Pega um pedaço de papel em branco, escreva nesse papel aquele comportamento que o seu orgulho te incomoda e incomoda as pessoas. Coloque ali. Relacione tudo que o seu orgulho te faz mal e mal às pessoas principalmente. Põe nesse papel. Aí depois, em seguida, embaixo, nesse mesmo papel, você coloca o comportamento desejado seu. Coloca ali. Pronto. Você já tem o seu plano. Note bem, o plano tem que ser seu. É individual, é íntimo. Eu digo isso porque a gente tem plano para todo mundo. Não é? Eu queria tanto que o meu chefe não tivesse determinado comportamento, que ele fosse assim, assado. Eu queria tanto que a minha companheira, o meu companheiro, né, fosse mais carinhoso, não agisse assim ou de outra forma. Queria tanto que o meu filho não fosse uma pessoa mal educada, que agisse com mais temperança. A gente tem um plano para todo mundo. A gente identifica o que incomoda a pessoa, a gente coloca um comportamento esperado na pessoa. Só que esse plano não é dela, é eu que estou fazendo para a pessoa. Eu tenho que ter o meu plano. O meu plano. Né?
e digo que é muito individual e íntimo, porque a gente tem uma tendência de dizer que transferir esses nossos erros para as outras pessoas. A gente acha que as coisas na nossa vida estão acontecendo de forma errada por culpa de outros, né? É muito comum na casa espírita a pessoa vir aqui e falar assim, porque minha vida não está legal, tem um obsessor aqui. Resumidamente, né, para quem não está familiarizado com isso, o que é um obsessor? É um espírito de uma pessoa com a qual eu convivi aqui, cara a cara, e que meu orgulho maltratou tanto essa pessoa, mas maltratou tanto essa pessoa, que quando ela desencarna, o espírito dela leva esta revolta do meu orgulho, aí ela fica depois atazanando a minha vida. E o que é pior, enquanto eu continuar nessa vibração de orgulhoso, esse espírito vai estar aqui querendo tirar satisfação e me incomodando. Então a gente tem que ter um plano, tem que dar um plano, né? Às vezes eu escuto a pessoa falar assim, mas nessa encarnação eu não consigo mais, e está difícil, né? Aí eu pergunto para a pessoa, mas você pelo menos já tentou? Já tentou? Né? Porque vocês percebem o processo? Você identifica e vai atrás da cura, né? Eu me lembro até como se fosse o sistema do tratamento do AAA, né? Do alcoólatra anônimo. É bem interessante isso. Por quê? Ninguém pega essa pessoa e leva na marra para lá. Não tem jeito. Ela tem que ter consciência de que ela está doente. Aí ela vai, primeiro passo. Aí depois das reuniões é interessante o depoimento deles, né? Ele fala assim, né? É muito comum a gente... eu estou tanto tempo sóbrio. Hoje eu não bebi. Hoje eu não bebi. Então, vamos tratar esse nosso plano do tratamento do nosso orgulho também de forma diária, né? Como é que eu fui hoje? Como será que hoje eu agi com o meu orgulho? Será que hoje eu consegui a minha humildade se sobrepor, né, os meus traços orgulhosos? Né? Então, dia a dia, né? Então, reconhece a doença, faz o tratamento e acompanha dia a dia. A gente sabe que não é fácil, não é fácil, né? Mas tem que tentar, né? E aí, por exemplo, né, vamos falar o seguinte aqui, ó. Imagino que quem está me escutando aqui, alguém em algum momento da vida já, por exemplo, tentou aprender a tocar violão, né? Eu tenho certeza que alguns aqui já tentaram e acharam que era muito difícil, não conseguiram, né? E não foi para frente. Como tem outros, né, que tentaram, tiveram aula e foram, insistiram e aprenderam pelo menos o básico para ter o prazer de tocar um pouquinho alguma coisa, né? É o meu caso, por exemplo, eu aprendi pouquinho para a minha vontade que eu tinha, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo aqui? Se eu perguntar agora de novo para vocês aqui, é difícil tocar violão? Só vai poder me responder efetivamente aqueles que tentaram, aqueles que passaram por esse questionamento que eu fiz, né? Conseguiram, desistiram, que era difícil ou não. Só essas pessoas podem dizer, Cosme, realmente tocar violão é muito difícil. Porque tentaram. E veja só, algumas até no momento conseguiram, outras ainda não. Tá? Talvez esteja ali ainda adormecida essa vontade. Mas o raciocínio que eu quero trazer é esse de a gente tem que pelo menos tentar em fazer as mudanças nas nossas vidas. A gente tem que tentar fazer essa mudança
na nossa vida, né? Mas eu sei que a coisa é difícil, a gente ainda tem muita confusão, né? Lá Cordero, por exemplo, nesse capítulo, ele fala do bem e do mal. Eu achei curioso isso, sabe? Poxa, será que nós ainda temos dúvidas do que é bem e do que é mal? E aí, me recorrendo mais uma vez ao Livro dos Espíritos, tem uma outra pergunta que Kardec, né, intuído pelos Espíritos, pergunta, né? O que distingue o bem do mal? E os Espíritos respondem: o bem é tudo aquilo que está ligado às leis de Deus, e o mal é aquilo que se afasta delas. Simples, né? Simples. Olha que interessante, se no Livro dos Espíritos, que é um dos nossos guias hoje da doutrina, né, Kardec foi intuído a fazer essa pergunta, é porque até hoje nós ainda temos algumas dúvidas do que efetivamente é bom ou do que é mal, né? Então a gente deve estar confundindo algumas coisas ainda. E até para clarear, eu vou contar uma historinha para vocês. Imagine um pai que tem um filho jovem, forte, um atleta, e que pratica boxe. Ele é um boxeador, né? Não é dos melhores esportes, eu sei, é terrível, mas vocês vão entender o exemplo dessa historinha, né? Mas enfim, e o pai está investindo, apostando naquele menino, achando que o menino vai para frente com a carreira. Até que o pai consegue uma primeira luta para ele, mesmo que amador, mas ele conseguiu que o filho fosse no ringue e tal. E como eu disse, mesmo que amador, tinha um sistema de apostas, né, para essa luta. E chegando lá, o adversário desse jovem já era um atleta veterano, né, não tão forte, musculoso como o jovem, né? Então, tinha tudo para o jovem ganhar aquela luta, né? E o pai, saindo nessa que as pessoas faziam apostas, ele estimulava: olha, pode apostar, meu filho, olha o menino ali, ó, aquele menino é bom mesmo, você vai ver, não vai, você pode apostar nele. E foi, começou a luta. O rapaz, no primeiro round, apanhou. No segundo round, apanhou mais ainda, coitado. Ele foi apanhando daquele atleta, do veterano, mais fraco, até que no último round o jovem caiu em nocaute. Terrível. Perdeu a luta. Aí o que aconteceu? As pessoas que tinham feito apostas motivadas pelo pai foram cobrar do pai, né? Pô, mas vem cá, você falou que teu filho, pô, o cara era bom mesmo, pô, o que aconteceu? Como é que foi isso? Pô, você falou que teu filho era bom. Aí ele diz assim: não, pera um pouquinho, o meu filho é bom, malvado é o adversário. Então, é uma brincadeirinha, uma história, mas que a gente confunde, né? A gente tem que ter essas coisas muito bem definidas, para a gente poder tratar do nosso orgulho e da humildade. Você quer ver uma outra coisa que a gente confunde? Justiça, né? A gente confunde muito justiça. Todo mundo quer justiça, não é? Só que, na medida em que aquilo não vai de encontro aos meus interesses, eu considero injusto. Pensa nisso. Quantas vezes, né? Ah, mas que injustiça. Não, é porque não foi de acordo com a sua vontade, com o seu interesse. Isso não é justiça. Mas, percebe como as coisas vão ficando difíceis, né? Então, eu quero dizer aqui para vocês o seguinte: a gente
negligencia muito a nossa vida. Nós somos muito negligentes com a nossa vida. E vocês sabem por quê? Porque nós não pensamos na morte. Opa, não quero deixar ninguém aqui no ambiente fúnebre, não estou dizendo aqui para ninguém se matar, né? Pensar na morte pelo menos dessa forma. O que eu estou dizendo é o seguinte, por exemplo, como é que eu gostaria que o meu espírito se desencarnasse? Como é que eu gostaria que ele saísse daqui? Cheio de raiva, ódio, mágoa com pessoas orgulhosas aqui, quando eu chegasse lá no plano espiritual, eu ficasse aqui de novo incomodando as pessoas? Não dá. Por exemplo, se hoje nós soubéssemos aqui que nós iríamos morrer amanhã, amanhã seria o desencarne nosso, qual seria a nossa atitude? O que nós faríamos, né? Eu li uma pesquisa até de médicos que tratam de doentes terminais, que quando fazem esse tipo de questionamento, as respostas não tem nada a ver com material, quero comprar um carro, quero comprar uma casa. São questões comportamentais, são questões de mudanças de atitudes que eles gostariam de fazer. Então é nesse sentido que a gente fala de não ser negligente com a vida, pensando na morte, né? Porque nós temos uma perspectiva de vida futura, então a gente tem que investir também nessa vida futura, né? Quando eu falei de imaginar que a gente fosse desencarnar amanhã, né? Vamos incluir nessa hipótese, né? Eu não gostaria. Inclusive, eu gostaria de estar aqui de novo, né, no próximo vídeo com vocês, espero estar. Mas vou imaginar que chegou a minha hora amanhã. Aí, quem está me ouvindo aqui acaba descobrindo, puxa vida, o Cosme desencarnou. Ele estava ontem aqui no YouTube falando de orgulho, de humildade. Nossa, mas o que aconteceu? Ontem ele falando e agora foi tão rápido. A gente não fala assim? Nossa, foi tão rápido. Mas aí, nesse caso hipotético, se fosse o meu, vamos dizer que chegou a minha hora, né? Eu digo a vocês com absoluta certeza, não foi tão rápido não. Porque eu teria levado 64 anos para lidar melhor com o meu orgulho. Eu tive 64 anos para poder desenvolver mais a minha humildade e viver em harmonia com as pessoas. Então não foi tão rápido, a coisa não é tão vupt assim. A gente que acaba negligenciando ao longo de todo o período em que a gente está vivendo, né? Bom, já para encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu lembro que eu comentei sobre obsessores, né? Da figura do obsessor, em que a gente, nessa questão de estar indo orgulhoso, estar alinhado com ele. E eu quero encerrar contando uma historinha que eu ouvi do Divaldo Franco, grande palestrante espírita, um ícone do espiritismo no Brasil e fora, um cara espetacular. Então, diz que perguntaram para o Divaldo, né? Disseram que era muito comum, né? É muito comum na casa espírita dele as pessoas procurarem por ele, pessoas famosas até, né? E chegar e falar: Divaldo, olha, minha vida está ruim, não está indo para frente, eu estou com um obsessor aqui em cima de mim, você tira ele de mim, Divaldo? O Divaldo diz que respondeu assim: sim, eu tiro ele, mas eu coloco aonde? Porque eu não quero ele para mim. Onde eu coloco esse obsessor? Por quê? Porque se a pessoa ainda está com aquele mesmo sentimento de orgulho, né, de prevalência de várias coisas materiais, né, ela vai ainda estar ligada com aquela figura que ela fez mal, né? E aí isso gera uma coisa interessante. Seja um parceiro do seu obsessor. Naquele momento, naquele dia que você sentir que a coisa não está legal e que tem alguma coisa aqui te perturbando, faça uma oração,
converse com esse seu obsessor e diga para ele o seguinte: olha, eu sei que em algum momento o meu orgulho lhe feriu muito, mas eu não me lembro quando foi isso, porque inclusive isso é uma dádiva divina que Deus nos dá, dessa amnésia temporária das outras vidas. Então seja franco com o teu obsessor e diga: olha, eu sei que eu te fiz mal, mas não me lembro, vamos fazer um acordo, vamos ser parceiro, vamos tentar seguir junto, superar junto essas dificuldades, aí eu posso crescer e você também. Eu estou encerrando a história com essa coisa do Divaldo, do obsessor, né? Mas o que eu quero retratar é para o momento atual, né? Enquanto nós estamos vivendo aqui, né, vamos ser habilidosos nas nossas relações, né? Vamos respeitar as pessoas, e se fizermos algo de mal, em que o nosso orgulho prevaleceu, vamos pedir o nosso perdão, né? Vamos ter a humildade, né? Vamos ter o nosso humus, né? De também fazer com que aquela pessoa cresça. Legal? Gente, aqui a gente termina então esse nosso encontro. Vamos encerrando com a nossa prece. Pai querido, mais uma vez agradecidos pelo tema de hoje, para que possamos ser tocados por essa mensagem do orgulho e da humildade, mas que principalmente, Pai querido, possamos ser o adubo das nossas vidas, o adubo das pessoas que amamos e o adubo desta humanidade, desse nosso querido planeta Terra. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Amém. Tchau, gente. Um beijo no coração. Até o próximo encontro.